Present day. Present time. Eu tenho um costume que, em algumas madrugadas, sempre que eu tô em call com meus amigos, às vezes eu não quero jogar nada, eu simplesmente fico lá conversando e scrollando meu YouTube infinitamente. Nessas explorações não me é incomum encontrar sempre alguns vídeos criptídicos, até mesmo engraçados às vezes. E como sempre também, o tipo de conteúdo que eu geralmente assisto. Mas é raro aparecer um desses vídeos que consegue pegar minha atenção a longo prazo, já que muitas vezes eles são vídeos isolados, um vídeo bizarrinho aqui, outro ali. Mas bom, tudo tem uma exceção, e esse é o caso de Word Missing Blocks Glitch. Nosso bom e velho português brasileiro, glitch estranho de blocos faltando. Bom, eu não consegui traduzir glitch, então não é completamente no nosso bom e velho português brasileiro. Mas nesse caso, quando eu entrei, não era só um vídeo isolado. Word Missing Blocks Glitch foi só o começo de uma história trágica e um dos meus args favoritos dos últimos tempos. O primeiro vídeo do canal se chama Word Missing Blocks Glitch, postado pelo canal Night. Na descrição do vídeo se lê: blocos desaparecidos estranhos no mundo meu e do Danny. Não tenho certeza se isso é algo que só acontece, mas eu decidi postar aqui pra ver se alguém sabe. O vídeo consiste desse garoto supostamente chamado Mason, andando um pouco pelo mundo dele e do Danny. Nesse vídeo a gente é ambientado ao principal cenário de toda a série, que vai girar em volta principalmente dessas duas construções, a casa de Oak e o castelo. Mason anda um pouco ali pela área, inclusive no meio da sua caminhada dá pra gente notar uma árvore que falta um pedaço do tronco. O que não é algo que spawna normalmente assim no Minecraft, ou seja, alguém provavelmente fez aquilo ali. Mas ele parece não ter notado de qualquer jeito. Pessoalmente eu achei esse lugar bem bonitinho, tem até uma cachoeirinha e um único dandelion sozinho na colina. Ele também parece não notar um par de oak logs estranhas ali no canto, que também não é algo natural de se spawnar no Minecraft. Mas andando mais pra frente tem algo que é impossível de ele não notar. Outro tronco. E, bom, não era só o tronco que ele ia notar. Uma chunk inteira do mundo dele havia desaparecido. Ele até tenta explorar um pouco mais esse chunk aberto, descendo com os blocos de terra, coletando um pouco de ferro, mas logo ele só sai de lá. E bom, realmente nem tem muito o que ele fazer. Voltando na colina, ele finalmente nota a árvore com o tronco faltando e preenche o espaço com um dos logs que ele havia pego antes. Mas assim que ele chega em casa, algo mais acontece. Outra chunk desapareceu. Dessa vez bem em frente à casa dele. Isso não estava assim antes. Ele com razão fica um pouco assustado. Como pode uma chunk inteira ter desaparecido nesse breve período de tempo? Esse primeiro vídeo é uma introdução básica à situação que o Mason está vivendo. O mundo dele está desaparecendo, chunk por chunk. Nos mostra também um pouco do mundo do Mason e desse tal de Danny, que até agora é só um nome, mas que suponhamos que seja um amigo do Mason. Bom, mas não tem muito mais o que tirar desse vídeo. Vamos pro próximo, cujo nome é Isso Piora. Mason novamente spawna na sua casa, mas na hora que ele vai sair dela, ele se depara com uma cena terrível. Dois novos chunks desapareceram. Dessa vez, um deles havia pegado uma construção, uma das torres do castelo. Ele acaba tentando reparar um pouco dessa chunk e repara o castelo. Ele decide reparar o chunk de cima também, que havia desaparecido, mas no meio desse reparo, algo bizarro acontece. Na hora que ele levanta a câmera, a folha das árvores desapareceram. Depois desse susto, o vídeo só acaba. Eu não tenho muito o que comentar sobre esse vídeo, só o fato dessa vez ele tentar reparar esses chunks. Talvez devido à proximidade da sua casa e o fato de que acabou pegando uma das construções. De resto é só o mundo do Mason desaparecendo pouco a pouco e a situação do vídeo anterior piorando cada vez mais. Esse vídeo também possui uma descrição e ele possui um pedaço de informação bem interessante. A descrição se lê: consertando o castelo do Danny quando mais blocos glitcharam. Bom, agora a gente sabe que o castelo do Danny. O próximo vídeo se chama Um Novo Mundo. E é exatamente isso que ele diz. O vídeo começa com a tela de geração de mundo do Minecraft. E bom, na hora que ela carrega,
é um novo mundo. Mas Mason parece que spawnou equipado. Tem uma hora que ele cava pra baixo, quase como se estivesse checando se os blocos não estivessem desaparecendo embaixo do pé dele. Andando mais um pouco pelo novo mundo, pela primeira vez uma música toca. Uma música cujo nome é Danny, e olhando para o horizonte ao som de Danny, ele planta uma flor vermelha. Depois do que pareceu ser um transe, quase como se ele estivesse refletindo sobre algo, Mason olha novamente pra flor e o vídeo acaba. Pra mim, esse vídeo já explicou totalmente o principal plot dessa série, mas eu não vou spoiler nada pra vocês que ainda não entenderam, só no final do vídeo. O próximo vídeo se chama Revidando. Ele parece ter voltado ao mundo original. Nesse vídeo, Mason parece ter abandonado aquele novo mundo que ele fez e voltou pro mundo original. No vídeo ele anda um pouco em volta da casa e ele tá claramente mais puto. Batendo em animais, batendo até às vezes no chão. O mundo tá claramente mais destruído, as árvores sem folhas, alguns buracos aleatórios no chão, enquanto Mason anda em volta matando tudo que vê pela frente. Quando a noite cai, ele volta pra casa. Mas o vídeo não acaba por aí. Mason começa a explodir o mundo por conta própria, quase como se ele quisesse machucar ele, revidando, lutando contra aquele mundo que tanto assustava ele e que ele tentou fugir. Agora, em um acesso de raiva, ele explode o chão, mata animais, até mesmo um Creeper acaba explodindo a casa dele nesse ataque impulsivo. Ele só avança contra o Creeper e não reage a tempo. No final, ele simplesmente dorme e no próximo dia ele olha para o horizonte, onde há um Chunk desaparecido. O próximo vídeo se chama Reparos. Esse possui uma descrição, nele se lê: reparando o dano e fazendo as pazes. No vídeo, Mason parece coletar alguns blocos do seu baú para algo. Quando ele sai de casa, ele coleta uma flor vermelha que ficava em frente à casa dele, que nem aquela que ele plantou no vídeo Um Novo Mundo. Ele começa a reparar os buracos, começando pelo castelo do Danny. Mason sempre parece dar preferência para esse castelo sobre qualquer coisa no mundo dele. Depois de construir parte do castelo, um corte seco acontece. Esse corte me deixou bem atento e isso acabou fazendo notar algo meio implícito. Notem quando Mason abre o inventário. Alguns itens sumiram, certo? Alguns eram blocos. Faz sentido eles sumirem, ele estava gastando eles agora mesmo. E uma alavanca parece ter aparecido também, mas ela é de menor importância. Mas ainda existem dois itens que sumiram: um baú e a flor vermelha. Bom, ele pode ter guardado no baú da casa dele, já que não tinha por que ficar andando por aí com aquilo. Ele continua reparando o mundo, ele até cobre os buracos que ele mesmo fez, quase como se fosse um pedido de desculpas pro mundo, que no último vídeo ele tentava agredir. Na hora de reparar os interiores do castelo do Danny, é notável algo interessante. Ao colocar a escada em uma das torres, um único baú aparece. Bom, vocês se lembram do baú e da flor que desapareceram antes? Eu acho que sabemos a resposta pro que é aquele baú. Depois dos separos, Mason vai dormir e o vídeo acaba. O próximo vídeo tem o nome de Fronteira. Esse vídeo ele possui descrição e nela se lê: uma fronteira se formou em volta da casa do castelo. Eu não sei porquê, mas isso continua piorando e eu não sei o que fazer. No vídeo vemos Mason saindo de casa e andando até atrás dela, onde... bom... um grande traço de Chunks desaparecidos. Mason segue para ver até onde vai. Quanto mais ele anda, mais é notável o que aquilo significa. Uma grande divisão entre a casa e o restante do mundo. Mason começa a descer em uma grande depressão até as camadas mais profundas daquela fronteira, atraído por uma estranha estrutura de cobblestone, um bloco que não é gerado naturalmente no mundo, pelo menos não daquele jeito. Depois disso, Mason sobe usando planks de oak. Essa borda da fronteira, o que parece, é aquele cume do primeiro episódio, onde tinha o Dandelion.
Coincidência ou não, essa é uma das bordas entre ele e o restante do seu mundo. Explorando mais um pouco, ele continua olhando essa aparente fronteira, talvez procurando por algum chunk que não sumiu, uma espécie de ponte, mas sem resultados agradáveis. Ele inclusive tem uma troca bem divertida com uma aranha aleatória, depois disso ele volta pra casa e... Novamente, os Chunks atacaram o castelo do Danny, apagando ele pela metade. Por sorte, não acertou o baú misterioso que continuou a construção. Todos os separos foram fúteis. Nenhum pedido de desculpa foi suficiente para o mundo. Ele continua se apagando e não mostra sinais de que vai parar. O próximo vídeo se chama Calma. Mason parece mais tranquilo, andando por volta da sua casa, coletando madeira e, de repente... A música Danny toca novamente. Essa música parece estar sempre presente nos momentos de paz de Mason. Irônico, pois o próprio Danny nunca está presente. Mas ainda assim nos mostra como Mason ama seu amigo, sempre reparando seu castelo de novo e de novo, mesmo na sua ausência. E quando a música que tem seu nome toca, é sempre momentos onde o Mason está mais calmo, ignorando como seu mundo continua se apagando de novo e de novo. No final do vídeo, Mason sobe na casa e olha em volta, mas agora ele tá assustado novamente. Ele percebe o estado decadente do seu mundo, a música Danny já não toca mais e Mason não tá mais calmo. Algo que é importante de sempre utilizar quando se resolve algum ARG é sempre checar a transcrição do vídeo. Às vezes algumas cifras podem estar escondidas nas legendas dos vídeos. Nesse caso, achamos um link para um vídeo do YouTube, não um link completo. Para você que não sabe, no YouTube todo vídeo segue um padrão. Primeiro o básico https://, depois o link do YouTube, youtube.com, e depois há um /wat.v igual. Esse mesmo indicando que estamos vendo um vídeo. O V igual sinalizando a parte mais importante do link. O ID, composto por 11 caracteres, ele é o ID único de um vídeo do YouTube. Ele é praticamente o CPF do vídeo. Cada um tem um. Nesse vídeo havia esses 11 caracteres. Substituindo ele pelo ID desse vídeo, chegamos em um vídeo não listado chamado Escaping to Hell, traduzindo, escapando para o inferno. No vídeo, Mason junta materiais para fazer um portal do Nether. Esse mesmo sempre representou o submundo no mundo de Minecraft, o suposto inferno do título. Depois de fazer o portal, Mason hesitantemente entra nele. Mas esse Nether não é um Nether normal. Ao que parece, ele é vazio, com só um caminho para frente de o que parece ser uma via. Seguindo, vemos alguns semáforos, fortalecendo a ideia de ser uma espécie de via. Seguindo um pouco mais à frente, vemos alguns blocos espalhados. Mason parece hesitante, ele não consegue continuar. Ele visivelmente incomodado retorna. Parece que escapar pro inferno não foi uma boa ideia. Não tem pra onde correr. Ele vai escapar pro inferno novamente. Mas dessa vez, pro inferno que é o próprio overworld dele. Depois disso, ele quebra o portal e joga 2 dos seus blocos de obsidian no Void, impossibilitando ele de recriar o portal, para que assim ele nunca mais tenha que enfrentar seja lá o que fosse o que esperava ele segundo aquela via. Um detalhe interessante desse vídeo é o fato do Mason entrar no modo criativo assim que entra no inferno. Eu pretendo comentar mais sobre isso no final do vídeo. O próximo vídeo se chama Mudando de Casa. A descrição nos mostra o que esperar novamente, se mudando para o castelo do Danny. Mason se prepara para a mudança coletando seus itens. O mundo tá cada vez mais desaparecendo. Ao que parece, o glitch atingiu a casa do Mason, então ele acaba se mudando para o castelo do Danny. Estranhamente, no meio dessa mudança, algo acontece. O som de caverna do Minecraft. Não faz sentido por ele estar fora de uma caverna. Talvez um presságio? Quem sabe? No final do vídeo, Mason sobe na onde antes era a entrada de sua casa. Agora um buraco. Ele olha o pôr do sol de maneira melancólica, se pondo atrás do castelo do Danny, e então jogando no Void a porta, o último símbolo da antiga casa de Mason.
próximo vídeo se chama Esperança. No vídeo vemos que tudo desapareceu. Ao que parece, a última coisa restante no mundo é o castelo do Danny. Vemos que Mason já tentou chegar em algum lugar com diversos caminhos de pedra indo para direções diferentes, como se ele buscasse por mais terra no horizonte. Também notamos que restou uma Zeppelin de oak e uma única vaca na ilha. Depois de mais um tempo do Mason colocando blocos em uma direção, ele encontra terra. Feliz e por um bom motivo, Mason retorna para pegar mais blocos e finalmente chega nesse pedaço de terra. Ao subir, fica claro onde isso é. Aquele antigo cume onde ficava Dandelion. O mesmo do primeiro vídeo, onde ele conserta uma log perdida. E uma das bordas da fronteira. Isso enche Mason de esperança. Ele começa a quebrar uma árvore que sobrou, mas ele acaba se arrependendo e colocando de volta. Ele parece estar querendo preservar esse lugar. Ele não consegue quebrar os blocos. Subindo no cume, lá está Dandelion. Os últimos esforços de Mason, onde tudo começou. Onde ele colocou o primeiro bloco em busca de reparar uma antiga memória, colocando uma única madeira. Mason, depois de um tempo, retorna ao castelo. Dessa volta, ele desce até o primeiro baú que ele colocou junto da flor vermelha. Ele só olha para ele, quase como se contasse uma boa notícia a um amigo. Ele volta ao pedaço de terra onde agora há 2 vacas. Ele mata as mesmas e coloca um baú. E ele acaba enchendo esse baú com alguns itens aleatórios. Também coloca umas tochas, me lembrando até um daqueles baús iniciais que você podia começar no seu mundo, onde geralmente tinha uma porrada de ferramentas de madeira, comida, Zeppelin e tinha aquelas tochas em volta. Depois de deixar sua feira da ilha, Mason volta ao castelo. Ele dá uma última olhada para trás, quase como se checasse se o Chunk não havia desaparecido ainda. Depois de um corte, ele volta desse Chunk, fazendo uma espécie de aceno. Ele continua retornando à ilha principal, mas sempre checando, olhando para trás, tendo certeza que o Chunk continuava lá, a sua última esperança. O próximo vídeo se chama A Mecânia. Esse é o mais foda de traduzir. Buscando sobre a Mecânia, eu descobri seu significado. A Mecânia, simplificadamente, seria o oposto do polimecano, poli sendo o prefixo de vários em grego, e a é o prefixo de falta em grego. Mecano poderia ser traduzido para plano, saber o que fazer, ou seja, a Mecânia é a falta de capacidade de fazer algo. Isso fica mais explícito em Alceu, fragmentos 364. Penha é uma coisa terrível, um mal ingovernável, com a sua irmã a Mecânia abate um grande povo. Penha em grego é a personificação da fome, e fica explícito nesse trecho que a Mecânia seria a personificação da desesperança. Quando algo extremamente ruim acontece na sua vida e você não sabe mais o que fazer. Depois dessa longa explicação já dá pra entender como esse vídeo vai ser guiado. No vídeo vemos Mason quebrando as outras pontes que ele previamente havia feito. Agora todo o seu foco era na sua única esperança. Mason continua quebrando, pedra por pedra. Ele nem ao menos tenta pegá-las de volta. Ele não parece ligar. Ele não tem olhos para outra coisa. E assim que ele vai visitar a ilha com sua oferenda, ela desapareceu. Mason anda pouco a pouco, com longas pausas e fica um bom tempo só observando em estado de amecânia, sem saber o que fazer. Sua última esperança desapareceu. E então ele começa a quebrar tudo. O caminho que antes levava para o único Chunk que restava, a última coisa que ele tinha. Ele tenta colocar um bloco de terra e oferecer a sua última oferenda ao Chunk. Depois, hesitantemente, quebra o bloco. Assim, a última terra e suas últimas carnes caíram no vazio, onde antes residia a sua última salvação. Ele retorna ao castelo, coleta seus últimos blocos de pedra, olha mais umas vezes para o castelo, esperando por algo talvez, mas nada acontece. Ele joga suas últimas cobblestones, hesitando no último pack, mas no final ele joga. Ao olhar para o lado, a árvore havia crescido, nem tudo estava perdido. O último vídeo se chama Aceitação. Mason sai do castelo, anda um pouco ali por fora. Ele percebe que tem uma cerca do castelo que está quebrada. Ele entra, conserta ela. Depois Mason volta lá para fora. Nesse vídeo Mason parece mais pensativo. Nem calmo, nem assustado e nem deprimido. Ele olha os céus, o castelo, as Zeppelins. Então ele parece ter tido uma ideia. Ele entra no castelo e pega uma pá. Mason então sai de novo do castelo, vai até uma borda da sua ilha e quebra o primeiro bloco. Ele olha para trás, quase como se buscasse aprovação, mas nada. Mason agora sabe que não pode continuar assim. A pessoa que ele buscava não se encontrava mais naquele castelo. Danny se foi há muito tempo. O inferno de Mason é a morte de Danny. Danny morreu em um acidente de trânsito. O criativo pode sinalizar uma espécie de sentimento do Mason achar que poderia ter feito algo sobre. Estar no criativo significa ter poder ilimitado. Mason pode ter acreditado nisso. Acreditou que ele tinha poder para salvar seu amigo, mas ele nunca teve. Danny morreu e Mason não podia fazer nada sobre.
e é hora de ele aceitar isso. Ele continua olhando pro castelo diversas vezes. Dessa vez ele não tá mais em estado de amecânia. Ele sabe exatamente o que fazer. Em relação à sua última esperança, o cume, eu acredito que ela represente algo que o Mason achou para depositar todas suas esperanças depois de perder um amigo. Ele jogou toda sua atenção a ela, se sacrificou tanto para aquilo, tentou manter por perto, adorou ela. Honestamente, eu acredito que aquele Chunk tem um significado muito maior na vida de Mason do que só um Chunk. Talvez tenha sido uma pessoa, mas quem sabe? Ele confiava muito naquilo para fugir da sua dor. Ele colocou todo o seu ser em adorar aquela ilha. Ela era sua válvula de escape, sua justificativa para evitar enfrentar a morte de Danny. Mas já é hora de acabar com tudo aquilo. A ilha se foi, e é hora de deixar o castelo ir também. Os últimos sinais de Danny. A coisa que ele se apega desde o início da série, sempre reparando de novo e de novo. Mason tem medo de perder um amigo de novo. Ele quer preservar sua memória, mas o mundo se apega cada vez mais. Em uma epifania final, Mason percebe que não pode continuar isso. Ele percebe que é hora de deixar ir. Depois da negação, da raiva, da barganha, da depressão, sempre há a aceitação no luto. Pessoas vêm e vão, e o mundo de Minecraft não vai mantê-la viva. Mason quebra, bloco por bloco, dos últimos resquícios do seu mundo com Danny. Por último, tudo que resta é Mason e o baú. O mesmo baú que ele colocou a flor vermelha. Ou melhor, o Danny. Ele olha pra cima e finalmente aceita a realidade. Ele quebra o baú e ele cai no vazio, finalmente se libertando de uma vez por todas.